Shalom, igreja. Que maravilha, né? O Senhor é bom. Todo tempo o Senhor é bom. Para você que está em casa, Deus o abençoe rica e poderosamente. Fica com a gente. Eu espero que o Espírito Santo comunique as verdades dele a você. Que os seus ouvidos agora sejam abertos para receber a palavra de Deus em seu coração e crer e confessar com a tua boca. Amém? Pai, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por essa noite, ó Deus, por essa oportunidade de lermos a tua palavra, de cantarmos e entoarmos louvores a ti. Espírito Santo, é tudo contigo, é tudo por meio de ti. A palavra flui de Deus e passa por nós. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade. Amém. Eu estava em casa antes de vir para a igreja. Parece que eu já falei isso, né? Eu estava em casa antes de vir para a igreja, conversando com os meus filhos na mesa. Minha esposa já tinha vindo. Aí eu estava com ele. Aí eu falei assim: Azaf, Glenda, Apocalipse 19. Características de Jesus. Como é o Cristo em Apocalipse 19. Aí começa, né? Ah, pai, ele vem num cavalo branco. Aí, boa, filho. Aí a outra fala assim: a sua roupa está manchada de sangue. Eu, que legal. Por que está manchada de sangue? Porque ele pisou nos lagares da ira de Deus. Eu, uau, aleluia. Mas por quê? Conta mais, como é que ele vem? Ah, ele vem, pai, ele vem cheio de coroas. Eu, por que ele vem cheio de coroas? Porque ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. E quando ele vier, todos vão confessar que ele é o rei dos reis. E eu vou ficando empolgado, né? Conta mais, fala mais. E eu fico alegre. Porque algumas pessoas, quando ouvem falar do livro de Apocalipse, ficam com medo, ficam amedrontadas, né? Talvez porque não conheçam muito, e realmente ali tem coisas que são um pouco incompreensíveis para a mente, né? Tem algumas coisas sobrenaturais que talvez a gente não consiga entender, mas o livro de Apocalipse é um livro que fala... Ele tem a revelação de quem é o Cristo. E hoje eu quero que você leia comigo Apocalipse 22, 17. Aonde nós temos: o Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem. A gente canta, né? Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aqui o livro de Apocalipse, ele nada mais é do que um livro que revela sobre Cristo, revela sobre o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que hoje está sentado no seu trono e governa o mundo de lá. Apocalipse 1:1, está escrito ali de que se trata o livro: revelação de Cristo. É um livro que trata do caráter de Deus durante toda a história. Antigamente eu lia o livro de Apocalipse no início e achava que ele tratava de um assunto do futuro, e eram palavras somente para o futuro. E depois eu fui descobrindo que ele fala do passado. Ele confirma o Cristo nas Escrituras, nos profetas. Ele confirma o Cristo no livro de Deuteronômio, o Cristo pregado, quando ainda não se sabia que ele era o leão da tribo de Judá. E outro dia a gente estava na classe com as crianças. Agora nós servimos na base de educação. Estava eu e minha esposa com as crianças de 10 a 12 anos. Estávamos falando sobre espírito de temor, um dos espíritos de Deus. E surgiu um pedaço da aula assim, que eles começaram a fazer perguntas sobre a vinda de Jesus, como é depois da morte, como é com aqueles que já morreram em Cristo, como é o reino de Deus quando Jesus voltar. E a gente foi tentando responder, exaurir todas as suas dúvidas naquele pedacinho de tempo que a gente tinha ali, que é corrido, né, tias? Vocês sabem disso, né, que é corrido, é muita pergunta para pouco tempo. E a gente tentou responder todas elas, até que eles, mas ti, até que o mais fosse cessando e fosse parando. Mas a nossa alegria foi que, depois de eu ter explicado para eles um pouco de como é esse reino vindouro, esse reino de Jesus, a pergunta para ele foi: e aí, crianças? Quem quer participar desse reino de Jesus quando ele voltar desse jeito? Eu quero. Eles ficaram alegres em saber como será o reino de Deus.
e eu fico feliz. Mas a verdade é que o Espírito diz: vem. Mas será que a noiva já está concordando e demonstrando com as suas ações, demonstrando isso nas suas práticas? Estamos pregando um evangelho com a autoridade de quem já vive esse reino vindouro, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria. Nós temos pregado um evangelho, falado de um Cristo como igreja, com essa visão, entendendo, se apropriando disso. Estamos vivendo isso de verdade, de um reino físico, um reino governado pelo Cristo de Deus. Eu quero, nesse pouco tempo que a gente tem aqui, como é lá na salinha, né, tias e tios, tentar comunicar a vocês um pouco sobre esse reino vindouro, tentar comunicar a vocês sobre o que Deus quer falar para a igreja dele hoje. E vamos começar tentando responder uma pergunta: como não judeus, onde somos achados na igreja do Messias de Israel? Eu não sei para você, mas eu passei anos, meses buscando resposta para isso, tentando entender, não só de uma forma em que a minha mente compreendesse, mas de uma forma que eu começasse a viver isso de verdade. Porque não adianta eu dizer para o meu filho: vai orar, se eu não oro. Não adianta eu dizer para minha filha: vai ler a Bíblia, se eu não leio a Bíblia. Não adianta eu dizer para vocês que um Cristo está aguardando a noiva dizer: vem, Senhor Jesus, para voltar para governar, se eu não tiver isso dentro de mim, se eu não ansiar isso, não buscar. Como não judeus, onde nós somos achados na igreja de um Cristo, de um Messias, que é de Israel. E para isso eu quero que você tenha na sua mente, a partir de agora, uma frase: Deus fez uma promessa. E se Deus fez essa promessa, onde ela foi feita, essa promessa? Onde Deus fez uma promessa que iria inserir nós, não judeus, na promessa dele. Onde isso começou? E a gente vai precisar passar um pouco pela história de Israel, porque a gente está falando do Messias de Israel. A gente está agora falando sobre o rei de Israel. Nós vamos à primeira aliança, a aliança abraâmica, a aliança feita com Abraão. Você conhece bem a história? Ela está contada em Gênesis 15. Lá diz que o Senhor chamou Abraão para sair da terra de Ur, uma terra que ninguém conhece direito. Vou perguntar para você, Natan. Imagina alguém te encontrar na rua e falar assim, ó: saia de Angra dos Reis. Você nunca viu. Ninguém. Não te disse para onde ia, não te disse o que você ia fazer, mas falou: saia de Angra dos Reis. Qual seria a sua reação? O que você responderia? E depois da conversa indo desenvolvendo, você conhece a história, Deus prometeu a ele, a Abrão ainda na época, disse: eu serei o seu escudo e o recompensarei grandemente. Olha, se Deus bate no meu peito e fala: eu vou ser o seu escudo, eu acredito. Porque se Deus fez uma promessa, eu sei que Ele vai cumprir. Aí ele chega, para mim, uma das passagens mais poéticas que tem em Gênesis. Quando, em uma noite estrelada, sabe, aquela noite que você consegue ver milhares e milhares de estrelas, Deus chama Abraão para dar uma voltinha. Fala assim: Abraão, vamos dar uma voltinha, quero te contar um negócio. Olha para as estrelas do céu, vê se você consegue contar. Eu imagino Deus esperando Abraão, olhando para o céu, né? Tentando contar algumas estrelas e perdendo a conta. Aí ele chega para Abraão e diz: faz uma promessa, de você sairá uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. A sua descendência vai ser tão grande que não vai poder ser contada. Não vão conseguir contar.
Aí ele arrasou, diz, mas como eu vou ser descendente se eu não tenho nenhum filho? Por acaso vai ser o filho da minha escrava? Ele começa a razoar, Deus faz outra promessa para ele. Diz, não, o filho vai vir de você. E a promessa que Deus faz para Abraão, em cima de que ele disse que seria o escudo, Líris, que iria abençoá-lo grandemente. Ele diz, eu darei uma terra. Eu darei uma terra para vocês. E Abraão creu, e isso foi lhe creditado como justiça. Paulo, para mim, se ele tivesse uma rede social hoje, eu seria o number one, fã number one. Eu seria o primeiro a curtir tudo. Ele espirrou e ia curtir. Porque Paulo, para mim, é um ninja, cara. Ele consegue pegar algo que parece ser complicado e fazer uma explicação que faça a gente compreender. E Paulo se apropria de onde Abraão creu, e isso foi lhe acreditado com justiça, para defender em suas epístolas que a salvação vem através da fé. Abraão creu, logo salvo. Foi-lhe imputado como justiça. Walter Kaiser Jr. diz que a maneira com que Deus fez essa aliança com Abraão foi uma maneira vívida, gráfica e enfática. Eu tive que ir no dicionário. Vívida, gráfica e enfática. Eu fui estudar as 3 palavras. Mas o que ele queria descrever é que Deus estava marcando na mente de Abraão para que ele nunca se esquecesse. Deus fala assim, eu vou fazer uma aliança contigo, Abraão. Para você que está em casa, Deus disse, eu vou fazer uma aliança contigo. Nós não conseguimos entender isso, porque nós não somos judeus. Mas Abraão entendeu. Deus disse para ele, vá e pega uma novilha de 3 anos. Vá, pegue um carneiro de 3 anos. Vá e pegue uma cabra de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Está em Gênesis 15, 9. Abraão entendeu tanto que ele já pegou esses animais e cortou eles ao meio, exceto as 2 aves. Abraão pega os animais e corta no meio. Pensa você cortando uma vaquinha de 3 anos de idade ao meio. Não sei como é que é. Não tenho ideia de como seja. Mas eu sei que ele cortou ao meio. Isso deve ter demorado tempo. Ele entendeu o que Deus disse. Abraão corta ao meio e coloca metade de um lado e metade do outro. Metade do carneiro de um lado, metade do outro. Metade do cordeiro de um lado e metade do outro. Pega uma rolinha de um lado e uma pombinha e coloca do outro. As aves ele não cortou. E esse sangue corria para o meio. E fez ali um corredor. Abraão cai num profundo sono. Deus dá um profundo sono para ele. Deus aparece no meio de um fogo. Deus quis aparecer assim, na forma de uma tocha. E Deus passa no meio desse corredor, como quem diz, Abraão, que eu, o Deus, morra se essa promessa que eu fiz não for cumprida. Essa foi a forma enfática que Deus quis comunicar a Abraão. Marcou ou não marcou a mente de Abraão? Marcou. Eles cortaram uma aliança, porque essa é a palavra que se refere à aliança. Abraão sabia, Abraão cortou essa aliança. Cortou com Deus uma aliança. E uma aliança unilateral. Foi Deus que disse, eu vou dar uma terra. Então a aliança com Abraão foi, eu lhes darei uma terra, a terra prometida. E só Deus que disse que ia fazer. Então se ele disse que ia fazer, Deus vai cumprir. A terra prometida não é só o Israel de hoje, o Israel moderno. Compreende parte do Líbano, parte da Síria, parte da Jordânia, das colinas de Golã. Alguém sabe? Onde ficam as colinas de Golã? Não sabe. Por quê? Porque não é judeu. Como nós, não judeus. Onde nos achamos? Na igreja do Messias de Israel. Aí, é também parte da Cisjordânia, agora vocês vão conhecer. Faixa de Gaza. Conhece a faixa de Gaza? Então, também pertence à promessa de Deus. Agora você entende por que dos conflitos?
Você entende o porquê dos conflitos com Israel? 430 anos depois, Deus faz uma nova aliança. Agora ele faz uma aliança com o líder Abraão. Agora ele faz uma aliança com o líder Moisés. E nessa aliança agora é bilateral. Tem um acordo entre Deus e o povo de Israel. Essa aliança é marcada por: se você fizer, então eu farei. No livro de Deuteronômio, você vai encontrar Deus falando para o povo de Israel: se você fizer isso, fizer assim, fizer direitinho, fizer tudo isso, eu farei isso, isso e isso. Agora, a aliança que Deus está fazendo com Moisés é para que eles permaneçam na terra prometida. Não sejam expulsos dali, não morram ali. Deus está dizendo: se vocês fizerem, eu vou fazer. Mas de maneira nenhuma essa aliança com Moisés substituiu a aliança com Abraão. A gente vê no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 e 2. Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra. A gente sabe que Israel não cumpriu, não foi? Não fez a parte deles. Se corromperam, se tornaram corruptos, caíram em idolatria, adorando outros deuses que não o Senhor, e não viveram muito na terra. E isso foi dito para eles. Moisés os avisou em Deuteronômio 4, 26. Vocês não viverão muito ali. Onde? Na terra prometida. Serão totalmente destruídos. O Senhor, quem vai fazer isso? O Senhor os espalhará entre os povos. E restarão apenas alguns de vocês no meio das nações, as quais o Senhor os levará. Deus não prometeu? Deus não disse que ia fazer? Cumpriu ou não cumpriu? Deus cumpriu. Entenda que essa remoção de Israel também é temporária. Foi, é e será temporária. Deuteronômio 4, 30 e 31 já tem uma esperança. Deus diz: Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá de quê? Da aliança que com juramento fez aos seus antepassados. Se a gente está na segunda aliança, quem são os antepassados? Qual é a aliança passada? A aliança de Abraão. A aliança de Abraão foi que Deus daria a terra prometida. Depois deles estarem na terra prometida, um pouquinho antes, Deus diz a Moisés: é uma condicional, se vocês fizerem, vocês vão viver na terra, vocês vão ficar ali. Aí a gente parte para o pacto de Davi. O pacto davídico diz, foi entregue pelo profeta Natã ao rei Davi, da mesma forma que foi feita com Moisés, ele reitera as promessas da terra prometida, feitas no pacto com Abraão. 2 Samuel 7, 10 e 11, ele diz: e providenciarei um lugar para quem? Ué, e a gente? E agora? Providenciarei um lugar para quem? Israel. O meu povo. Quem é o povo de Deus? Israel. E a gente? Como não judeus, onde nos achamos na igreja do Messias de Israel? Providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Gente, isso já acontece? Israel está tranquilinho hoje? Está acomodado lá, não tem problema, né? Povos ímpios não mais os oprimirão. Está acontecendo isso hoje? De maneira nenhuma. Como fizeram no início e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os inimigos. O que é subjugar? Colocarei debaixo dos seus pés. Deixarei eles debaixo da sua autoridade. Isso já aconteceu? Não. Não aconteceu. Então a gente está vendo aqui que isso ainda vai acontecer. Ainda estamos falando aqui
de um Cristo que virá com poder e grande glória e vai reinar em Jerusalém, e de lá sairá a palavra, de Sião sairá a palavra, então Israel terá paz. Não há paz hoje em Israel. Não há paz em Israel. Deus diz para Davi, além de um lugar e uma terra, Ele promete que o seu reino será eterno. Se assentará no seu reino um descendente de Davi e reinará eternamente. Não aconteceu isso quando Jesus Cristo veio. Jesus não se sentou num trono em Israel e governou eternamente. Agora, a gente tem uma aliança, um pacto, um novo pacto, e ele é novamente incondicional. Independe do que eu e você fazemos. Independe do meu pecado ou do seu pecado. Independe se a minha nação apoia Israel ou não apoia Israel. Deus disse que vai fazer, então Ele vai fazer. Ele disse que o filho descendente de Davi se assentaria no trono e governaria para sempre, então Ele vai fazer. Sim, Deus, Tu vais fazer. Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa. Nova aliança. Tivemos o primeiro pacto com Abraão, prometeu a terra. Deus deu a terra. Tivemos o pacto com Davi. Se vocês fizerem isso e aquilo, se manterão na terra. Deus fez o que ele prometeu, mas Israel não. Se desviou e foram espalhados pela terra. Deus promete no pacto com Davi que enviaria um descendente que se sentaria no trono em Jerusalém. O descendente veio, mas ainda não se assentou no trono em Jerusalém. E a gente vai para a nova aliança. Porque a gente precisa saber como nós, não judeus, nós somos achados na igreja do Messias de Israel. Na nova aliança, muitos acham que ela só aparece no Novo Testamento. Mas ela não aparece só no Novo Testamento. Pelo contrário, ela foi profetizada por Isaías, em Isaías 59, versículo 17, 18 e 20. No 17 e 18 ele diz que vestiu-se de vingança. Ele fala também de retribuir os inimigos com ira e os adversários com o que merecem. Depois no 18 ele diz, o Redentor virá de Sião. Ele está falando da nova aliança, mas a palavra nova aliança aparece pela primeira vez para Israel na profecia de Jeremias, em Jeremias 31, 1. E depois em 31, 31 diz que naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de quem? Família de quem? E a nossa família? Eu não sou judeu. Você é judeu? Não. Serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. O 31, Deus diz, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Uma nova aliança, mas com quem? Com Israel e Judá. Judeus. Como no pacto de Abraão, também é incondicional. E Deus fez uma promessa. Ele disse que Ele mesmo vai colocar a lei dele dentro do coração e os reunirá novamente. Dentro do coração de quem? Dos judeus. Deus vai colocar a lei dele, o amor por ele, dentro do coração dos judeus de novo. Deus fez uma promessa. É preciso a gente considerar que no pacto com Abraão, Deus fez uma promessa de morte. E Joel Hickson diz que ele suportou na nova aliança a morte, entregando seu corpo humano como sacrifício e tornando a promessa possível. Eu quero que você preste atenção, ele prometeu morte, cumpriu? Quem morreu? Jesus. Sacrifício, tornando a promessa possível.
Queridos. Paulo pega as coisas difíceis e torna elas fáceis. Paulo diz no Novo Testamento, em Romanos 9:22, que nós, antes da cruz, a nossa condição espiritual é de vaso da ira, preparado para a destruição. Excluídos da comunidade de quem? De Israel. Estranho às alianças da promessa. Quais são as alianças? A aliança com Abraão, a aliança com Moisés e a aliança com Davi. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Querido, anda sem Deus no mundo. Sabe a palavra desgraçado? Se encaixa aqui muito bem. Fora da graça. Sem a graça de Deus. Vasos da ira. Era essa a nossa condição antes de Cristo Jesus. Esse era o nosso jeito de viver, afastado de Deus no mundo. Sim, também era possível no Antigo Testamento um gentio como nós ser salvo pela promessa feita aos judeus. Numa ligação essa semana com alguns irmãos, o irmão João falou, lembra quando eles saíram do Egito? Aí que legal. Quando eles saíram do Egito, alguns soldados egípcios devem ter ido. Algum povo que também era escravo lá, também foi. Você não acredita nisso? Eu vi tudo que Deus fez por esse povo de Israel contra os egípcios. Eu vou ficar aqui? Vou nada, eu vou com eles. Foram. Qual era a maneira deles serem salvos pela promessa feita a Abraão? Eles serem aceitos pelo povo judeu. Eles serem aceitos pelos judeus. Para isso eles tinham que começar a ter as mesmas práticas que os judeus, adorar ao único Deus Yahvé. E os homens mais tarde, lá depois, Moisés, teriam que ser circuncidados. Ter a sua circuncisão no corpo, serem marcados no corpo. Lembra que no Novo Testamento, Paulo era o apóstolo dos gentios, ele pregava para a gente como nós, não judeus. Ele começou a pregar para um monte de não gentios, e os não gentios começaram a crer em Cristo, começaram a invocar o nome de Jesus, começaram a querer segui-lo, seguir as suas leis, as leis de Deus. Aí os judeus falaram assim, beleza, só que eles têm que ser circuncidados. Aí deu problema com Paulo. Aí Paulo debateu com Pedro, deu problema com o concílio, deu problema com Pedro. E eles discutiram, até que começou o Espírito Santo a mover-se na vida de Pedro. O Senhor manda um sonho para Pedro, com alguns animais impuros que descem num lençol. Aí Deus fala para Pedro, come. Aí Pedro, eu não vou comer, eu sou judeu. Judeu não come esse tipo de carne. Aí Deus fala, come. Aí judeu, não, eu não vou comer. Aí ele falou assim, como você pode dizer que algo que eu purifiquei é impuro? Vai vir alguém te chamar aí para ir lá falar com Cornélio. Ele sabia que Cornélio estava num lugar de gentios, numa terra distante, fora dos judeus. Aí ele vai. Quando ele começa a falar, ele ainda está explicando ainda, meio tímido, sabe? Que ele ainda está recebendo lá a ministração do Espírito Santo. Meio tímido, ele ainda está falando, todo mundo é batizado com o Espírito Santo. Toma um susto. Ué, como é que eles, não sendo judeus, recebem o Espírito Santo? Que é promessa para os judeus. Eles também ficaram um pouco confusos, em crise. Mas a boa notícia que Jesus nos trouxe foi que qualquer indivíduo, seja judeu ou gentio, é livremente acolhido na família de Deus através do arrependimento e de colocar a sua confiança nele. Isso está na nova aliança. Mateus 1,15. Jesus fala o seguinte, o tempo é chegado. Ei, que tempo é esse que é chegado? Diz ele, o reino de Deus está próximo. Que reino é esse que está próximo, gente? Arrependam-se e creiam nas boas novas. É Jesus que está dizendo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Quais são as boas novas? João 3,16. Todo mundo decora, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho, seu único filho, unigênito, para quem
Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Não mais judeus, não mais só os gentios. Todo aquele que crer no nome de Jesus. Agora a gente entende um pouco mais sobre Messias. Messias, traduzido para o grego, que é a palavra, que é a tradução que baseia a maioria das Bíblias que nós temos nas mãos, diz que Messias significa descendente de Davi. Lembra do pacto com Davi? Mas por que a gente não entende esse negócio de Messias? Porque não ensina isso para a gente desde criança, a gente não é judeu. Mas no pacto de Davi, o que Deus diz? Da sua descendência virá o rei para sempre. Messias, descendente de Davi. Por que não chamavam ele só de Rabi? Rabi é aquele cara de toga, com chapéu, que é líder de uma escola profética, que é líder de uma escola de ensino. Até hoje, ele ensina a Torá, ele ensina os profetas, o livro dos profetas, ele explica os salmos. Esse é o Rabi, é o professor. Mas eles chamavam Jesus, Yeshua, de Messias, descendente de Davi. Mas qual foi o problema para o judeu? Qual foi o problema para o judeu? Que eles chamavam de Messias, descendente de Davi. Hosana, Hosana ao Cristo. Hosana, Hosana ao Rei dos Reis. O que eles estavam esperando naquele momento? Que Jesus entrasse em Jerusalém, se sentasse no trono e cumprisse a profecia, cumprisse o pacto feito com Davi. É agora, é nós. Jesus chegou, vai sentar no trono, vai tirar o Império Romano, aquele que oprime, e vai reinar, e a paz vai chegar. Qual foi o problema com eles? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando entrou em Jerusalém? Ele sentou-se no trono? Ele tirou o Império Romano? Não. Ele entrou no templo, derrubou a barraquinha dos judeus, derrubou o sistema que Satanás tinha implantado dentro do templo. Jesus derruba tudo aquilo e diz: a minha casa será chamada casa de oração para os povos. O Redentor virá de Sião. Esse foi um grande problema na vida deles. Agora, a gente pega Jesus dizendo em João 15:5: eu sou a videira, vocês são os ramos. E quando Jesus está falando isso, ele está falando para judeu e para não judeu. Eu sou a videira e vocês são os ramos, judeus e não judeus. No Messias de Israel, querido, é no Messias de Israel, aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, é que nós achamos a resposta. É que nós achamos onde nós, não judeus, nos encaixamos na igreja do Messias de Israel. É em Cristo, porque Cristo é a videira e nós somos enxertados à videira, a família de Deus, através de Jesus Cristo. Sim, somente através de Jesus Cristo, a videira verdadeira. Romanos 10, 11 a 13 diz que como diz na Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Ele é Deus de todos e abençoa ricamente a todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é mais judeu, não é mais somente judeu, agora é todos. É todos. Paulo traz um alerta para a gente. Embora possamos ser enxertados na família de Deus, possamos ser incluídos na promessa de Abraão, ele nos dá um alerta. Em Romanos 11, 22 e 23, ele diz que a gente deve considerar a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com quem? Para aqueles que caíram. Quem? Os judeus descrentes em Jesus Cristo, que não creram que Jesus era Deus. Mas bondade para com você. Você quem? Eu e você, gentios. E também para com os judeus que acreditaram e acreditam hoje que Jesus é Deus. Desde que, olha, preste atenção nisso.
desde que permaneça na bondade dele. Desde que permaneçamos na bondade, não enfrentaremos a severidade. E quanto a eles, judeus descrentes, que não acreditam em Jesus como sendo o Deus que habitou no meio de nós, no meio deles, se não continuarem incrédulos, serão enxertados. Pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Enxertá-los onde? Na videira verdadeira, em Jesus Cristo. E agora, crente em Jesus Cristo, igreja gentílica em Jesus Cristo, que foi enxertada na videira de Jesus, vamos só fazer festa? Agora eu sou enxertado na videira, agora eu tenho resposta, como não judeu, como eu sou achado na igreja do Messias de Israel. Agora eu sei. Vamos só fazer festa quanto a isso? De maneira nenhuma. Não podemos só fazer festa. Vamos ficar de braço cruzado? Vamos ficar olhando a banda passar? Vamos ficar em nossas celebrações achando que isso está bom? De maneira nenhuma. Israel está aguardando a plenitude dos gentios para que tenham a salvação, para que alcance a salvação. Romanos 11, 25 e 27. Israel experimentou um endurecimento em parte. Por que parte? Porque não foram todos que não creram no Messias. Tiveram alguns que creram no Messias como sendo Deus. Até que chegasse a plenitude dos gentios. Quem são os gentios? Qual é a igreja dos gentios? Somos nós, queridos, não judeus. Israel está esperando que nós nos movamos para apressar a vinda do Jesus Rei. Israel está contando com a plenitude dos gentios, quando nós estivermos totalmente cheios e alinhados com o Espírito Santo. De uma maneira simples, Joel Hickson diz: se algum cristão deseja ser chamado de filho de Abraão, participar das promessas feitas a Abraão, também deve crer nas coisas que Abraão acreditava. Se alguém deseja fazer parte da família de Deus, se alguém deseja fazer parte do Israel de Deus, precisa fazer uma coisa, porque só há um caminho que leva a Deus. Precisa confessar a Jesus Cristo como sendo o único Deus, Salvador de nossa vida, e se arrepender de seus pecados. Essa é a condição. Não existe outro caminho, não existe outra forma, porque se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta. Deus sempre guarda as suas promessas e a cumpre. Deus é o próprio guardião do seu pacto. Ele vai cumprir. Esse Cristo, esse Israel vai vir. E esse Israel vai ver o Cristo voltar. E aqueles que estiverem vivos vão confessar com as suas bocas: é verdade, esse é o Cristo Deus. Se você quer fazer parte dessa família, a qual vai viver eternamente com um Cristo, a qual vai viver com o Messias, descendente da raiz de Davi, que se assentará num trono em Jerusalém e governará para sempre, você precisa observar João 1,12. Os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que você entenda nessa noite que para participar das promessas feitas a Abraão, das condições feitas a Moisés, do pacto feito a Davi e da nova aliança cumprida em Jesus Cristo, você precisa confessar Jesus como seu Salvador. Ter esse Cristo dentro de você, através do Espírito Santo, te aumentando a ansiedade por se encontrar com Jesus que vai vir montado em um cavalo branco, com Jesus que vai vir cheio de coroas,
com um Cristo que vai vir para tomar trono em Jerusalém, porque de Sião sairá paz para Israel, sairá paz para as nações. A palavra de Deus, as leis de Deus vão sair de sua boca através de Jerusalém. E nós precisamos viver essa verdade hoje, para estar com Ele amanhã. Porque se Deus disse que ia fazer, se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Amém.